essa dor de cabeça desde antes de ontem. Tem uns períodos que ataca essa enxaqueca e eu tomo chá, tomo, dormir, mas não seja Deus já procurado. Ontem no café de pastores, um pastor subiu lá em cima para dar um testemunho. E aí foi muito forte na hora que o pastor subiu, que ele falou assim para mim assim, a igreja de vocês tem muito testemunho, mas vocês não sobem no altar para testemunhar. E aí eu fiquei lá ouvindo o pastor falando e Deus falando na minha mente ali, vocês não sobem para testemunhar, vocês só choram. Vocês só choram reclamando. A igreja de vocês não é pequena, a igreja de vocês é grande. Mas vocês têm o tamanho de testemunho que vocês têm na igreja, na vida de vocês, e começou a falar. E aí, conforme o pastor ia falando ali da vida dele, um pastor muito simples. E aí foi trazendo. Aí eu cheguei em casa e compartilhei com o Thiago e falei assim, amor, a gente chegou no Mariavé, Maria Luísa tinha 1 ano de idade. Maria Luísa nasceu em 2013, então em 2014 a gente chegamos no mês de 2014. E aí eu fazendo uma reflexão com ele, eu falei assim, nós ficamos um líder de liderança há 1 ano, com o pastor Almir, né? E a esposa dele, né? E aí o Thiago falou assim pra mim assim, amor, mas quando a gente estava com eles, a gente não caminhou, a gente não ia para frente. Às vezes porque os nossos líderes estavam doentes. Eles estavam doentes e os bispos nos pegaram naquela época que eles caíram. E aí eu falei assim, mas aí a gente esquecemos que... E aí a pastora já vem orando aqui pelas gerações, e o pastor lá ontem no altar, ele falou assim, teve uma vez que o pastor falou assim, levanta a mão, quem já tem essa formação acadêmica? E ele não levantou. E aí ele falou assim, agora levanta a mão quem não tem, ele foi um deles. E aí eu olhei assim, aí eu lembrei do meu encontro com Deus. Lembra daquelas florzinhas que a gente coloca no copo d'água? Eu lembro daqueles sonhos que eu pedi para Deus no casamento. E aí eu fui fazer uma linha do tempo. Em 2015 eu me casei na igreja. Não tínhamos dinheiro, lembra disso? A gente tinha sido assaltado lá no versículo, o dinheiro que a gente tinha no bolso, sabe, e a gente ganhamos tudo, até o carro para ir viajar. Deus honrou tudo, assim. O Thiago ficou um período desempregado, o pastor Paulo ofertou na nossa vida naquela época, nos ajudou. Então, assim, aí eu fui falando para o Thiago, falei assim, naquela época você não tinha curso técnico. Então, assim, através da nossa fidelidade, dos nossos dízimos, a gente escolheu. Esse ano a gente teve uma oferta de um valor, tivemos, não foi fácil, perdemos 23 mil, era do nosso carro. E aí eu falei para o Thiago, falei assim, amor, esses 23 mil, talvez se não estivesse no bolso, a gente não conseguiria ter comprado esse carro. Porque nós ia comprar um carro no valor ali de 23 mil. A gente não ia avançar mais. Então talvez Deus permitiu ali a gente passar naquele deserto, ficar uns 6 meses sem carro. E aí eu lembrando, eu falei assim, poxa vida, eu pedi minha casa, hoje eu tenho uma casa no valor de 300 mil. Eu morava dentro de uma viela, que a minha casa valia 60 mil. E aí o mais engraçado, eu falei no Thiago assim, quem é a pessoa que vai te dar 8 meses da pandemia para você vender essa casa, para você comprar uma casa e dar uma entrada de 10 mil? A gente não tinha dinheiro. A gente tinha fé, mas dinheiro a gente não tinha. E aí eu, conversando com o Thiago, eu falei assim, amor, esse ano eu vou me formar. Eu vou me formar. 5 anos. E eu vou me formar. E aí eu fiquei assim. Essa primeira, somos em 5 na minha casa. Meu pai é usuário de crack. Minha mãe é uma bênção do Senhor também. Mas assim, eu não tinha de onde ter dinheiro. Meu esposo, não tinha dinheiro nenhum. E aí eu ouvi aquele pastor falar, eu falei assim, eu fiquei de uma DP. Hoje eu estou me formando em junho, em psicóloga. E eu falei para Deus assim, eu não estou me formando por qualquer coisa, eu vou cuidar de pessoas, de mente. Eu vou mostrar para as pessoas o que é ser curada a alma, através da tua palavra. E aí, eu falando com o Thiago, a gente foi lembrando, porque a gente temos muitos testemunhos. Os meus filhos ficavam doentes diretos, os bispos sabem disso. A Maria Luísa era remédios caros, eram internações, era bronquite. E aí chegou um período que eu peguei as bombinhas dela assim, eu falei assim, eu não vou dar mais. Eu
perdeu a consulta, os médicos, nunca mais a Maria Luísa teve crise. Às vezes ela tem algumas crises, eu falo, filha, bebe água. Aí ela olha, bebe água, respira, calma. Quando eu vejo que está muito, não chegou ainda nesse tempo, mas se precisar, vou lá e compro uma bombinha, mas eu acredito que Deus... Então, a gente temos um altar de bênçãos, testemunhos vivos, testemunhos que estão pregando ficar o nome de Deus. Ontem eu olhei para o Jefferson e falei, Jefferson, você tem faculdade? Eu comecei, tem 2 meses. Então nós estamos numa igreja que, se você olhar os nossos jovens, eles estão caminhando, nossos bispos, eles têm bagagem acadêmica, gente. Então a gente tem referência dentro da nossa casa aqui, de referencial. Talvez eu não tive dentro da minha casa um referencial de estudos. Mas quando eu cheguei aqui em Anhanguera, que eu vi os pastores, eu falei assim, poxa vida, são todos professores, diretores, e eles precisam ter alguma coisa também, que eu não vou dar pra cara. E aí, sabe, fiz o curso técnico, e eu fui lembrando ele, dentro da minha casa era pequenininha. E tinha quem não sabe, ele é assistente técnico do celular, e ele tinha uma parede assim, um negocinho de pendurado, capinha e película, um negócio bem pequenininho. E aí aquilo estava me agoniando, porque chegava homens na minha casa chamando ele, eu falava assim, Thiago, não está dando mais, para você trazer gente isso aqui em casa, não está dando mais. E tinha um comércio na esquina da saída da rua, né? Eu falei, você vai alugar esse lugar. Essa mulher não vai me alugar, porque essa mulher é chata, ela não gosta de mim, ela não gosta de você, mas de mim ela gosta. E aí eu esperei essa mulher chegar do trabalho sentada. E aí eu falei, ainda falei pro bispo ainda, eu acho que naquela época, e aí o bispo falou, vai lá, e a gente fomos. E aquele dia a mulher alugou, hoje o Thiago já está quase 8 anos lá nesse local alugado. A dona morreu, a filha ficou e eles gostam muito dele. Então assim, são testemunhos vivos. São testemunhos vivos. Os meus filhos são uma bênção, meu esposo é uma bênção. Hoje eu tenho a minha casa, nós estamos pagando carro? Estamos pagando. Tudo na vida são conquistas e a gente daqui a pouco conquista, fala, olha que meu carro ainda não chegou, né? Mas XT5 branca. A gente tem que sonhar alto. Mas quando falam de agenda de sonhos, quando uma pessoa sobe no altar para testemunhar, às vezes a gente fala assim, isso aí não é nada, não. Se Deus te permitiu vir hoje aqui, eu mandei mensagem para o bispo, eu não ia vir. Não ia. Eu estava morrendo de dor de cabeça, eu não estava bem. Eu falei, bispo, não vou, eu estou com muita dor de cabeça, o Thiago vai. E aí quando ele falou, eu falei, tá bom. Eu falei só para ele, tá bom. Obediência gera bênção. Então esse é o meu testemunho hoje, de a gente fazer uma reflexão na nossa vida, de lembrar, não só lembrar as coisas ruins que aconteceu, as partes ruins faz parte do processo. Quando eu falei com a bispa que eu tinha perdido, ela falou, filha, eu passei por essa etapa, quando caiu derrubar da minha casa. É difícil, não é fácil. Eu passei por muita luta com o Thiago para compreender essa perda do dinheiro, de falar assim, poxa vida, eu posso levantar de a pé com as crianças. E como que eu vou? 6h20 da manhã pegar o Potinha com a Maria Luísa lotado para ir para a escola e ali foi o nosso processo. Mas a minha caminhada com o Thiago foi um processo. Então, assim, hoje nós estamos aqui, somos gratos à vida dos bispos, amamos a vida de vocês, sou muito grata. Sempre teve momentos, né, que a gente deu uma escorregada, mas teve momentos que eu percebi que quando a gente... Teve um momento que, no nosso casamento, que o bispo me puxou a orelha assim de um jeito que foi... Eu não vou falar da igreja, mas foi bom. Porque aonde tem puxão de orelha tem cura. E aí ele falou assim, vai para o encontro de santidade. Eu fui para o encontro de santidade, né? E aí Deus me tratou. E todos os dias Deus me trata. Mas eu quero que cada um de vocês hoje perceba o quanto Deus está fazendo na nossa vida, o quanto Deus faz na nossa casa. Às vezes você pode falar assim, eu não tenho roupa, eu não tenho gente, mas tem
pastor vai executando. Ontem o pastor subiu em cima e falou assim, ele falou assim, tão coisas assim, mas ele falou assim, Deus me entrega o que eu preciso, as necessidades básicas. Porque Deus sabe o que você precisa. Talvez se Deus te entregar muito, você não aguenta o fardo. Então Deus vai te entregando conforme você vai aguentando a carregar. Amém? Amém, é isso. Glória a Deus. Amém. Agora para encerrar, vamos chamar o bispo Cícero. Pastor Galene? Não, vai ser a pastora Galene que vai encerrar. Amém. Testemunho também. Se alguém tiver outro testemunho. Amém. Glória a Deus. É lindo, né? Como o Espírito Santo vai testificando. Porque eu estava ali, eu falei, não, Deus, né? E o senhor tá ali. Aí eu fui e falei com o bispo, eu quero dar o testemunho, vai ser rapidinho, né, gente? Aí eu vivi, Deus usou, né? E eu creio que é isso mesmo, né? A gente, às vezes, o inimigo ele vai tentando nos paralisar mesmo nessas pequenas coisas, né? Toda vez que a gente testemunha, na verdade, a gente não é para Deus, porque Ele já sabe, mas é muitas vezes muito mais para nós mesmos, para consolidar a nossa conquista, mas é principalmente para fortalecer a fé do nosso irmão. Então, quando a gente sabe aqui que a gente traz um testemunho, é porque o Senhor está nos usando para edificar, para, né, fazer com que o outro enxergue, pelo menos assim que eu enxergo, né? Se Deus abençoou a vida do meu irmão, Ele também pode me abençoar. Então é isso, né? E eu não poderia não subir aqui depois do que eu ministrei domingo passado para testemunhar. Porque no domingo passado eu falei que a gente precisa ser gratos e testemunhar os pequenos e os grandes milagres. E na terça-feira, né, nós fomos ali na cachoeira, foi uma bênção, um lugar maravilhoso, um tempo de descanso, de refrigério, né? E eu já tinha levado tropeção na segunda-feira, saindo do médico com as meninas, eu tropecei, a calçada estava quebrada, eu tropecei. Ficou um pouquinho dolorido, mas... E é engraçado, né? Eu falo, meu Deus do céu, parece que seria... Como é que é? Seria como se não fosse trágico. Aí eu enxerguei o tronco dentro da cachoeira e eu tinha certeza que eu tinha levantado o pé numa altura que dava para passar por cima, mas não deu. E eu chutei o tronco com vontade, espantava do lado, eu vivi. Primeiro que eu falei palavrão, isso já é um testemunho, viu, gente? Eu falo mesmo, os meus bispos sabem, eu falo, tem gente que cada um tem uma fragilidade. A minha área de fragilidade é palavrão. Se eu não vigiar, se eu tiver um pouquinho mais na carne, sai palavrão. Quem contar mais perto sabe. Não falo isso, ai que lindo. Não é. Mas eu sei que, né, a gente tem que confessar nossos pecados. Eu confesso mesmo, luto, né? Luto. Não é uma coisa que, não, eu luto. Assim como tem gente que luta contra o cigarro, contra a prostituição, contra a pornografia, eu luto contra o palavrão. Pastora, mas porque é uma coisa tão simples para algumas pessoas, né? Falar assim como é simples para mim não fumar, porque eu nunca fui viciada em cigarro. Mas o palavrão é uma coisa que é um meu espinho na carne, mas eu vou vencer em nome de Jesus. Então, o primeiro testemunho é que eu não falei nem palavrão, né? Então, glória a Deus. E o segundo é que dentro do impacto, estava gelado na hora, né? Então, água gelada nem percebi muito. Mas conforme a gente foi vindo embora, ele foi ficando roxo, e aí eu fui ao médico. Então, assim, o livramento realmente do Senhor poderia ter quebrado, é muito comum, mas não quebrou. Então o médico falou, olha, vai ficar bem dolorido, é uma região muito vascularizada. Então os 2 primeiros dias eu não conseguia pôr o pé direito no chão, foi bem doloroso, né? Mas, dentro do cenário que poderia ter acontecido, eu louvo ao Senhor, porque meu pé está inteiro, meu dedo está inteiro, né? Dentro desse processo eu precisei ir ao médico novamente, né? Fui 2 vezes, o Vinícius, né? Foi uma bênção que Deus usou para estar comigo, né? No momento que o Jonas não podia dirigir, e até por isso a gente tem que ser grato, porque tem momentos que a gente não vai conseguir mesmo, mas Deus ele coloca pessoas ao nosso redor que a gente precisa aprender a agradecer e ver como instrumento de Deus, né? Que naquele momento eu não podia, hoje eu posso, glória a Deus,
né? Foi uma recuperação até rápida, mas até ontem ainda estava doendo bastante. Hoje, graças a Deus, tá bem tranquilo, doeu um pouquinho durante o dia, coloquei no gelo, mas assim, saber que em todas as coisas o Senhor ele realmente cuida da gente, né? Então eu não poderia vir embora para casa sem dar esse testemunho. Eu até ia colocar no meu Instagram, né? Depois eu falei, não, se eu tenho um lugar para testemunhar primeiro é no altar. Agora eu posso ir lá e colocar nas redes sociais, né? Que foi um livramento, sim. Mas é isso, eu quero dizer para vocês que tem momentos na vida que o diabo ele vai tentar nos paralisar de uma forma ou de outra. Mas o Senhor, ele continua cuidando da gente. A Bíblia fala que ele não dorme, que ele não cochila, né? É ele quem nos guarda. E por incrível que pareça, essa situação do meu pé, teve uma situação no meu trabalho na sexta-feira, que hoje conversando com a minha colega, eu não posso também olhar para isso e ver como natural. Falo até naqueles momentos que Satanás acha que ele vai tirar a gente, né, do foco, da presença, do propósito de Deus. O Senhor ele usa para nos dar livramentos. Então, dentro de uma situação que eu não posso expor por questões éticas, mas, assim, não ter trabalhado na sexta-feira foi um livramento de Deus, assim, numa forma sobrenatural, que eu posso simplesmente, né, dizer para vocês. Até quando a gente acha que ele não, né, não, ele está cuidando da gente de todos os detalhes. E eu sou muito grata a ele por isso. Amém? Amém. É isso. Amém. Mais alguém tem testemunho? Um momento. Caleb? Amém. Glória a A graça vai de Deus. Amém. Então, vou ser bem direto. Eu quero falar que, eu recebi o meu testemunho do meu novo emprego. Deus abençoou. Para quem não sabe, eu trabalho com filme, sou modelo do carro. E, tipo assim, no começo, quando eu comecei na película, eu olhava meus irmãos trabalhando nessa área. E eles trabalham num lugar muito bom. E eu olhava e falava, tipo, o meu foco é chegar lá. Entendeu? Eles trabalham nas melhores películas, vamos dizer assim. E isso agrega muito, tipo, porque eu penso mais pra frente, por exemplo, ser técnico. Então eu preciso ter isso no meu currículo, né, de trabalhar. E eu comecei a aprender num lugar com meu irmão, aí ele saiu e foi para outro lugar que, tipo, na onde eu estava, foi combinado uma coisa com o dono para me pagar tanto, só que ele não cumpriu. Aí eu fui para outro lugar aprender, recebendo R$600. Recebendo R$600 lá. Claro que eu sou grato a Deus por tudo, né? Aí aprendi e depois a loja estava muito parada. O meu foco lá era, tipo, aprender, vai entrar muito carro, vou aprender, e quando eu melhorar, eu vou para um lugar melhor. Mas não entrava carro, ficava semanas paradas. Aí, normalmente em outra loja, só que eu não tinha muita experiência, não tinha mesmo. Mas aí ele passou o WhatsApp, mandei mensagem, marquei entrevista e fui com fé mesmo, só com fé em Deus. Falei, se for, vai ser pelo Senhor. Aí eu fui, aí eu conversei com ele e tudo mais e fui ficar um mês na experiência. Uma experiência de um mês, um teste, vamos dizer assim. E no meio desse teste, tipo, eu demorava muito para fazer o carro e, tipo, eu entrei como um profissional mesmo, não como alguém para aprender. Então, tipo, tinha uma cobrança maior. Mas por erro meu mesmo, para mim eu queria chegar e conversar, que eu estou aprendendo e tudo mais, mas meu nome falou assim, não, você tem que chegar falando o que você faz, senão eles não vão te pegar, não vão te contratar. Aí mesmo sentindo no meu coração de não falar, eu falei que eu sabia, que eu fazia. Depois me arrependi muito porque, pela minha fé em Deus, eu pensava assim, eu tenho fé em Deus, então se for para ser, vai ser e eu vou falar a verdade, não vou mentir. Aí eu fui, e aí nesse um mês eu errei muito, demorava muito para fazer o carro, e mesmo assim ele me aceitou, conversou comigo, falou, não, você vai ficar com a gente, vai aprendendo, e aí foi. Isso graças a Deus. Aí eu comecei a ter, depois de meses, tive problemas com os outros funcionários, e acabou que de 4 funcionários, eu e mais 3, eu só conversava com um, porque 2 não gostavam de mim. Aí
Não vou falar que eu também sou santo, não fui certinho, não, mas tipo, depois eu até tentei chegar, conversar normal, mas tipo, eles nem queriam. Eu chegava perto, eles saíam de perto, e começou a ficar muito ruim, o clima muito ruim. Aí eu comecei a pedir pra Deus, e meu cunhado foi lá na minha casa e falou que na onde ele trabalhava, estava precisando. Só que tinha acabado de me registrar na onde eu estava. Aí eu falei, comentei com ele, sério, eu tava precisando? Na onde eu estou, as coisas começam a melhorar agora, me registraram, porque demoraram 7 meses para me registrar, ficaram me enrolando. Aí registrou, aí eu comecei a pensar muito no que meu cunhado falou. Porque eu falei pra ele, acabei de ser registrado, tá tudo certo. Aí ele falou que estava precisando. E eu não estava gostando mais de lá, né? Tava pedindo pra Deus sair. Só que eu falei, como eu falei pra ele que tá tudo certo, ele não vai, tipo, me chamar pra ir, entendeu? Porque tá tudo certo. Se eu tivesse falando, não, lá tá ruim, talvez ele me chamaria depois. Aí eu lembro que eu fiquei a semana toda pensando, será que eu mando mensagem pro Eric, que é meu cunhado? Aí não mandei. Aí porque eu tinha fé em Deus também que se Deus me colocou ali, vai dar certo ali. Mas que eu tô passando pela dificuldade, vai ter dificuldade para depois ter a bênção. Eu pensava assim. Aí eu teve um dia que eu tava vindo de manhã, tava muito ruim esse dia. Chegando no serviço, você já chegava desse jeito, é horrível, né? Você vai trabalhar no caminho, você já tá pensando, meu Deus, vou ter que trabalhar, passar por tudo isso. O clima não era bom. Aí eu falei pra Deus, o seguinte, né? Nas nossas conversas com Deus, eu falei assim, eu não vou mandar mensagem pro meu cunhado. Se é pra mim ficar ali, se minha bênção tá aqui, eu vou ficar aqui. Mas, se for da tua vontade que eu saia, ele vai me mandar mensagem e eu vou sair, entendeu? Vai ser assim, eu não vou tomar atitude nenhuma, porque eu tava com medo de errar, né? Tomar uma atitude errada que não seja da vontade de Deus. Aí passou 2 horas, meu cunhado me mandou mensagem. Tipo, é uma coisa tremenda na minha vida. Aí eu lembro que eu olhei o celular, vi a notificação e falei, fiquei desacreditado. Aí ele falou, oi, tudo bem? Tem como a gente conversar? Aí eu falei, tem, mano, tudo bem, posso te ligar? Pode. Aí ele me ligou e falou, oi, e aí, Bico? Ele me chama de Bico, né? Eu chamo de Bico. Como você tá, mano? Eu falei, tô bem. Ele falou, mano, você vem direto. Você quer vir trabalhar aqui? Foi que eu fiquei, tipo, não acredito. Porque ele não foi falando, tipo, como tá aí, sei lá, ele foi muito direto. Aí na hora eu só falei, sim, mano, eu quero. Aí ele falou, sério, mano? Você tava bem aí? Eu falei, não, mano. Aí, tipo, no mesmo dia eu fui lá de tarde, lá nesse outro emprego, conversei com o chefe, né? Que queria ter uma conversa pessoalmente. Aí no outro dia eu pedi as contas e fui. Aí eu tô lá de novo, só que eu fui pra lá eles trabalhavam com essas películas melhores que eu falei pra vocês. E só que quando eu cheguei lá, ela virou uma franquia. Antes era de um dono, como virou franquia, só a principal tinha essas películas. As outras, porque pra ter essas películas é muitas poucas pessoas, tem que ter quilômetros de loja, entendeu? É bem rigoroso. Aí pararam de trabalhar com isso. Aí eu cheguei lá, aí falaram que não ia mais trabalhar com essas películas, né? Fiquei tudo bem, sabe? Aí eu fui pegando experiência, aprendendo. Aí eu recebi essa oportunidade de onde eu estou agora. Aí eu já entrei lá e foi para trabalhar com essas películas, né? E até agora tá com uma perspectiva muito boa, entendeu? Aí é isso que eu já vou falar. Aí eu também vou falar de outro testemunho, que eu comprei minha moto, que para mim é uma conquista muito grande. Estou tirando minha carta, já está mais encaminhada. Meu casamento também. Eu sou muito grato. Eu agradeço a Deus todos os dias mesmo. Mas pra mim, eu pensava, eu não preciso ir lá falar, né? Eu já sou grato aqui. É pra Deus que eu tenho que mostrar. Só que aí eu conversei com você também e me mostrou de uma outra forma. Precisa ser falado, precisa ser testemunhado para glorificar Deus. Aí é isso. Agora a Luana também tem testemunha, amém? Tenho 2 testemunhos, vou tentar resumir rapidinho. O ano Tadeu, eu já tive um emprego ano passado, eu tenho, né? Tenho eu tô nele, do Dom Pedro, que é uma grande bênção na minha vida, eu já consegui nele. Só que eu tinha dias da semana sobrando, falei, Deus, eu preciso de um outro emprego para conciliar. Vida de professor, que trabalha 2, 3 escolas. E, assim, eu fui procurando, e até que uma colega minha ia sair de licença maternidade, ela falou, Luana, quer que eu te indico lá, nessa escola? Eu falei, amém.
Só que era só contrato, era só 4 meses, que era a licença maternidade dela. Eu falei, mim vai me ajudar muito até eu conseguir outro que seja fixo. Quando chegou dezembro, eu fui lá, assinei a rescisão, assim, com o coração em paz. Eu lembro que até a médica que eu estava fazendo lá o exame, ela me consolou, eu falei, não, estou bem, eu tenho outro serviço, isso era um adicional. Não, mas você vai conseguir, não, amei, vou conseguir, mas eu estou bem porque eu tenho outro. Aí quando foi em janeiro, essa escola que já tinha encerrado o contrato, a coordenadora me ligou e falou, Ana, vem buscar a sua cesta básica aqui, essa é a sua cesta de Natal, que você não pegou. Eu falei, tá bom, eu vou. Aí lembro que eu cheguei lá no portão, o segurança, ele falou, eu falei, preciso falar com a Luciane. Aí ele falou, você é a professora, né, daqui? Eu falei, sou. E entrei, peguei a cesta, tudo bem, ficou profetizando. Eu não era mais, mas amei. Aí, quando foi assim, coisa de uma semana depois, a minha colega me ligou. Falou, Luana, se eu tô com um bebê, eu já peguei bastante aula na outra escola que eu tô. Se eu abrir mão, você fica com as aulas? Eu falei, amém. A gente dividiu as aulas, ficou perfeito pra mim. Um mês depois eu estava lá assinando, agora como CLT, agora como não mais como contratado, mas como registrada. Registrada. E assim, estou lá, graças a Deus, uma grande bênção na minha vida. E assim, durante esse tempo que eu fiquei só com o serviço, eu falava, meu Deus, eu não vou me afligir, eu sei que não vou ter um salário. Graças a Deus, supri todas as minhas contas, assim, não fiquei apertada e o meu coração ficou em paz. Diante de tudo, assim, o meu coração, Deus me deu aquele consolo, conforto, que eu não me desesperei. E eu falei, Deus, está em tuas mãos. Quando fiquei procurando, claro que não dá para a gente se acomodar, fui procurando, enfim, acabei lá de novo. E o segundo testemunho, aqui acho que todo mundo já sabe, né, que na sexta-feira a panela de pressão estourou em mim. Assim, foi muito de desespero, mas graças a Deus também consegui bater o equilíbrio. E atingiu meu olho, meu rosto, por dentro do meu nariz. E assim, na hora a gente só pensa, vai ficar horrível meu rosto, vai ficar bolha, vai ficar aquelas manchas. Graças a Deus, tenho 10 dias depois, não sinto mais dor, não tem mais, sinto uma mancha leve no meu rosto, mas o médico já falou que isso vai ser resolvido com as pomadas. A única coisa que tem aqui é uma ferida, mas já está cicatrizada, não dói mais, não arde. E graças a Deus, diante da gravidade, quem sabe que uma explosão de uma panela pode causar, eu fiquei muito bem e eu estou bem. E assim, eu sábado, a gente estava com eleito aqui, assim, meu corpo doeu bastante, porque são as áreas sensíveis do corpo, não, mas não vou parar. Continuei, fiz as tortas, que era para vender, os bolos. No domingo também, eu confesso que eu peguei o celular várias vezes para mandar mensagem para o Luiz falar que eu não consigo ir para o culto hoje, porque doía muito os olhos, meu olho, doía muito. E acabei tendo febre e tudo, falei, não, mas eu não vou deixar isso paralisar. Porque diante da situação que poderia acontecer, eu estava do lado, eu não estava de frente, porque se eu de frente, teria vindo tudo em mim, eu estava do lado, foi só uma parte, só um lado do meu rosto que atingiu. Eu falei, não vou deixar isso me paralisar. E graças a Deus eu consegui vir, e na segunda eu fui amanhecendo melhor, na terça, e graças a Deus eu estou bem. E obrigada trabalhei para levar remédio em casa no domingo. Amém. Agora o irmão Jefferson também está testemunho, amém? Graças a paz, bem rápido, né? Eu me lembro que em uma situação, se a gente olhar não muito boa, né? Numa casa de recuperação, um rapaz, ele profetizava na minha vida, você vai ter uma rede de salões e tal, e a gente duvida, né? Meu Deus, de novo! Mas para a honra e glória do Senhor, eu, querendo ou não, né, iniciou, né? Eu até, algumas de vocês já foram modelos, né? E eu estou conseguindo postar lá. E em vista de antes que eu trabalhei tanto na minha vida, né? Eu trabalhava tanto, mas querendo ou não eu era roubado. E hoje eu não trabalho como antes e eu estou vendo sonhos sendo realizados na minha vida. E eu creio que isso vem sim do Senhor em primeiro lugar, e das pessoas que o Senhor nos levanta para nos ensinar, da igreja que o Senhor nos dá e nos coloca de presente. E a faculdade que a Vivi também compartilhou um mês, né, o primeiro mês,
E aí, segunda-feira, amanhã, começa, eu já assisti algumas aulas, e amanhã começa para valer, né? A gente assiste, vai lendo algumas coisas, a gente, que loucura! Aí tem já um professor que ele consola, ele fala essa frase, acalma o seu coração, e ele vai falando essa frase, porque eu acredito que ele sabe que para quem não parou de estudar um bom tempo e retorna, parece uma loucura, mas para o Senhor não é, né? O Senhor, o fardo que Ele tem para cada um de nós é leve, e é isso que eu quero compartilhar e agradecer a Deus, amém? Amém.